Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Está a Bíblia Sagrada, o nosso escudo, a nossa fortaleza é o Senhor. A Bíblia Sagrada é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Estamos aqui no Salmo 78, terceiro momento, terceiro trecho do Salmo 78, de 21 a 30. Vamos estudar juntos a palavra de Deus nessa manhã, aprendendo juntos sobre a providência divina na história de Israel. Como é que Deus cuidou do seu povo ao longo dos séculos, ao longo da história? De que maneira Deus tratou com esse povo e os aperfeiçoou até chegarem onde chegaram, e a partir deles, surgir um novo povo, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo, a igreja, que é uma extensão, uma continuação desse povo de Deus. Hoje, o Israel espiritual é a igreja, é o povo de Deus. São todos aqueles que realmente são tementes ao Senhor, são todos aqueles que colocam a sua fé, a sua confiança em Jesus de Nazaré. São todos aqueles que colocaram o seu coração no Deus único e verdadeiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, Salmo 78, versículo 21 diz: ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Assentou-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Só lembrando aqui, no 20, que fala sobre a rebeldia de Israel, como se rebelaram aqui no 17, prosseguiram a pecar, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Então está falando das vezes que Israel se desviou, se corrompeu, se perdeu, se rebelou contra Deus. Então, ouvindo isso, o Senhor, percebendo tudo aquilo que havia acontecido com Israel, que ele chama aqui de Jacó, acendeu-se o fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Então, Deus se ira contra a rebeldia, Deus se ira e aplica os seus juízos mesmo sobre o seu povo, mesmo sobre aqueles que estavam caminhando com ele e de repente se desviaram. No 22 diz: porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Aqui está a base do juízo de Deus, a incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança no Senhor. Eles não creram, nem confiaram na sua salvação, que a salvação viria do próprio Deus. A salvação personificada seria o próprio Cristo. No Antigo Testamento, simbolicamente, era o cordeiro que eles sacrificavam para serem perdoados. Esse cordeiro que era imolado era um símbolo de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Por isso precisamos confiar em Deus, precisamos crer em Deus, porque a incredulidade, a dúvida, a desconfiança ou a confiança no lugar errado geram fúria em Deus, gera disciplina de Deus e gera juízo de Deus sobre aqueles que são impenitentes, ou seja, não se arrependem. 23. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Olha só que tremendo, né? Deus é o Deus que abre as portas do céu sobre aqueles que obedecem e fecha os céus sobre os desobedientes. 24. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Aqui já está falando da provisão de Deus. O maná em hebraico significa o que é isto? Por quê? Porque quando eles viram o maná, perguntaram para Deus: o que é isso? Nunca haviam visto o maná, nunca haviam visto esse cereal que havia caído do céu. E a partir desse cereal que caiu do céu, eram feitos bolos da qual eles comiam, sobreviviam em meio aos desertos e às dificuldades. Deus tem um maná para mim e para você a cada manhã. Deus tem um pão do céu. Deus tem uma palavra de Deus para o nosso coração. 25. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Olha que coisa linda. Não é qualquer pão, era o pão dos anjos, diz a Bíblia Sagrada, diz o texto sagrado. Por quê? Porque era um pão celestial. Era o mesmo alimento, provavelmente, que os anjos comem lá no céu. Pão dos anjos, Deus enviou através do maná e lhes deu de comer até fartar. Olha que coisa linda. Deus não vai só prover. Deus vai fazer superabundar, bênção sob medida, sobre a sua vida. Deus vai prover, mas Deus também vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Versículo 26. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul.
Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares, né? Chegou um determinado momento, o povo meio que começou a reclamar, murmurar apenas do maná, pediu alimento sólido, pediu ali, né, carne que eles haviam lembrado que tinham lá no Egito, e Deus atendeu esse pedido, soprando o vento do Oriente, trouxe codornizes para que eles se alimentassem, se fartassem. Por isso que no 27 diz, também fez chover sobre eles carne como poeira, porque as codornizes foram lançados sobre o deserto para que eles pudessem colher e comer carne de animais também. E é interessante que eles encheram a terra, por isso que a Bíblia diz voláteis como a areia dos mares, né? Formou uma espécie de mar no deserto dos bichinhos ali que foram soprados pelo próprio Deus para alimentá-los. 28, fê-los cair no meio do arraial deles e ao redor das suas tendas, né? Então caiu ali codornizes para todo lado, inclusive ao lado das tendas de Israel. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Ou seja, mediante aquele clamor, ao mesmo tempo alguns murmurando, outros clamando a Deus, Deus atendeu o desejo dos seus corações. E é interessante que a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o teu coração está em Deus, os teus desejos são santos, as tuas vontades são as mesmas que as vontades de Deus. E automaticamente Deus, quando o nosso desejo está alinhado com o seu desejo, Deus realiza coisas tremendas, coisas poderosas nas nossas vidas. E aí vem o 30 para nós terminarmos hoje. Porém não reprimiram o apetite, tinham ainda na boca o alimento. E aí eu vou ler até o 31, senão a gente não vai entender. Quando ele elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel, né? Então, ao mesmo tempo que Deus atendeu o desejo do coração, Deus também os disciplinou, os puniu e irou-se contra eles mediante todo aquele levante, toda aquela murmuração, toda aquela situação. Deus se irou contra o seu povo e acabou, né? Houve alguns milhares ali que morreram debaixo da ira de Deus, da disciplina de Deus, da correção de Deus, e muitos foram prostrados, mortos, disciplinados, julgados por Deus pelos seus corações corrompidos, equivocados, desviados, porque não creram em Deus, no Deus de Israel, no Deus que havia feito maravilhas, no Deus que havia tirado o povo de Israel com mão forte ali do Egito, através das 10 pragas lançadas a Abraão, aquele mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho. Tudo isso eles viram, todos esses feitos Deus havia se revelado ao seu povo, mas mesmo assim duvidaram, blasfemaram, ao mesmo tempo duvidaram do caráter de Deus, não confiaram em Deus, na sua salvação, não ficaram reclamando da sua provisão e por isso foram julgados, disciplinados e corrigidos. Então, tudo isso nós temos que aprender, gente. Toma cuidado com aquilo que permeia o seu coração. Ao mesmo tempo que Deus é o nosso provedor, a providência divina vem na história de Israel e na história do seu povo, a igreja, o povo de Deus, remanescente fiel, também temos que vigiar o nosso coração, porque às vezes no meio das bênçãos, daquilo que Deus tem nos dado, começamos a reclamar da vida, reclamar daquilo que temos, daquilo que recebemos, e isso pode gerar ira, disciplina, juízo de Deus sobre as nossas vidas, e é algo que nós devemos sim cuidar para não tropeçar, para não usar o nome de Deus indevidamente, muito menos blasfemar. O que é a blasfêmia? É falar qualquer mentira acerca do caráter de Deus ou duvidar do poder, da graça e da provisão e do cuidado de Deus para conosco. Então tome muito cuidado com relação a isso, é o que nós aprendemos nesse trecho. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, e que a graça e a paz do Senhor venha sobre você, tá bom? Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, exercer generosidade, ao mesmo tempo abençoar esse ministério. Tem o endereço da igreja, tem todas as nossas informações nas mídias sociais. Você que chegou agora no finalzinho, pode também, né, participar conosco, pode se conectar conosco, pode assistir novamente esse vídeo que vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube e também depois nós colocamos no Spotify, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni,
Agradeço o carinho, agradeço você estar aqui conectado conosco, a Lucinei Grau, a Luciano Escavion, a Cila Carla Brito, o J. Mello, a Jaque, a Ellen, a Edilane Salve, a Deliane, o Luiz Brusa Pai, a Ana Paula Rossi, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Lembre-se, Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus que faz derramar maná do céu, provisão, a nossa provisão vem do céu, é fruto do nosso trabalho, mas também quem nos abençoa é o Senhor, a quem cuida de nós é o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, confie, continue confiando, se entregando ao Senhor, vivendo a vida de fé, de glória em glória, de fé, em obediência, em fidelidade a Deus, e você verá a provisão, e não apenas a provisão, como nós aprendemos hoje, mas a prosperidade de Deus, se fartando, você se tornando fonte de bênção também para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Quero terminar orando pela sua vida, que Deus te abençoe desde Sião, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te enchendo de paz, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde o vosso coração, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a bênção do Deus Altíssimo, a unção do Deus Todo-Poderoso, a provisão, a prosperidade de Deus venha sobre você, tua casa, tua família, que você seja liberto de todo mal, curado, restaurado, transformado pelo poder de Deus, que Deus opere milagres e maravilhas na tua vida, guardando tu e toda a tua casa. Em o nome de Jesus, nós te abençoamos. Amém, amém e amém.